Putz, Sassá. Oi, Ganguete, boa tarde, tudo bem? Desculpa a demora pra ter vindo aqui hoje, mas ontem vocês me pediram se eu poderia falar um pouco sobre o caso do Selbit. E eu passei essa madrugada lendo mais de 3 vezes aquele PDF de 19 páginas que ele postou e também dando uma olhada nas questões da Sassá nessa história, afinal de contas, eu não tinha conhecimento sobre o caso. Eu adoro quando vocês me pedem pra falar de casos que não necessariamente são de escola, mas que tratam de assuntos e situações que a escola deveria tratar e não trata. Por isso hoje eu deixo aqui os meus centavos sobre o caso do Selbit e da Sassá. Bom, por questões de saúde mental eu já havia deletado meu Twitter e apesar de eu ter o perfil Olha Professor lá na roxinha, eu fiz 2 ou 3 lives e deu 1 ou 2 pessoas assistindo, então eu acabei desistindo. Eu não costumo muito acompanhar o pessoal de live, tá, gente? Os produtores de conteúdo de games que eu curto, que eu assisto, é o Max MRM, o Alan Zoca, a Isadora Basile e a Gabi, que produz vídeo aqui no TikTok, inclusive. O Selbit e a Sassá, que são 2 produtores de conteúdo de game, namoravam e por volta ali de 2017 eles se separaram. Desde então, a Sassá sempre fez postagens relatando algumas violências que ela sofria dentro desse relacionamento. Eu não sei se a Sassá postava prints ou não, eu sei que ela relatava os acontecidos. Durante todo esse tempo, muita gente, obviamente, se compadeceu com a Sassá, apoiou a Sassá, esteve ao lado dela, se colocou contra o Selbit, enfim, a gente sabe como é que funciona todo esse tipo de exposição. O Selbit alegou que durante esses últimos 7 anos ele nunca se pronunciou sobre o caso, porque ele nunca quis que fizessem uma caça às bruxas com ninguém, e eu concordo com ele nesse sentido. O Selbit é um carinha que sofreu um abuso aos 9 anos, eu sofri um abuso aos 8 anos. O Selbit alega que durante a adolescência e o começo da vida adulta dele, ele sempre questionou muito a sexualidade dele, chegando a pensar até se ele não era gay, porque ele não gostava de sexo. Isso não faz dele gay, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é compreensível que ele tenha feito esse questionamento com ele mesmo. O Selbit, sim, faz parte da comunidade LGBT porque ele é uma pessoa assexual, ou seja, uma pessoa que não gosta de sexo. Eu também me descobri parte da comunidade LGBT aos 20 e poucos anos porque eu sou demissexual. Então eu também tenho muita dificuldade em questões sexuais. Eu preciso de um vínculo emocional muito mais profundo para ter atração sexual por uma pessoa. E eu também, por muitos anos, questionei a minha sexualidade, afinal de contas, existe sim uma pressão social para que homens tenham um comportamento literalmente tarado e pensando em sexo e objetificando pessoas 24 horas por dia. Isso é um fato. E, obviamente, todos os carinhas que não têm um comportamento que é esperado pela sociedade, que é às vezes exigido pela sociedade, acabam passando por esse tipo de questionamento. Gente, você que é assexual, que é demissexual, não, você não tá quebrado, tá bom? Nós vivemos numa sociedade extremamente sexualizada, gente, onde olham para a mulher, principalmente, simplesmente como um objeto de posse e de desejo, e onde olham para o homem como um ser humano que deveria exercer essa posse, esse desejo, esse controle e, com todo respeito, essa violência sexual. Porque, para mim, pensar em uma outra pessoa 24 horas por dia de forma sexual é uma violência. Respeitem como cada um se sente bem vivendo, tá, gente? Se não estiver violentando ninguém, se não estiver agredindo ninguém, se não estiver violentando um animal, violentando uma criança, violentando outro ser humano, deixem as pessoas viverem, tá? Respeitem. Bom, aparentemente essa semana, em uma das suas postagens, a Sassá alegou uma suposta agressão sexual vivida nesse relacionamento. Ela já tinha alegado diversas violências emocionais, ela já tinha alegado diversas questões que permeiam um relacionamento tóxico, mas ela nunca tinha tocado em temas de violência sexual. Bom, diante da gravidade dessas acusações, o Selbit resolveu postar um PDF de mais ou menos 19 páginas, onde ele relata toda essa história do ponto de vista dele, incluindo alguns prints de conversas que aconteceram durante esse período. Existem 2 situações de relacionamento tóxico, gente. A situação onde o relacionamento é tóxico, então essa violência é trocada entre as pessoas que fazem parte desse relacionamento, e existe o relacionamento onde você está com uma pessoa tóxica, ou seja, você vivencia a violência vinda de uma pessoa. Por que a maior parte dos relacionamentos humanos, em algum momento, podem se tornar tóxicos, gente? Porque nós somos ensinados que em um relacionamento a gente exerce posse e controle sobre a outra pessoa. Nós somos ensinados a isso. O ciúme, a fragilidade, a falta de confiança, a falta de diálogo, tudo isso, gente. Tudo isso vai tornando uma relação extremamente tóxica e prejudicial para todo mundo que está envolvido. A gente, a bem dizer, não sabe amar.
A gente não conhece o verdadeiro amor, que é o amor incondicional. A gente ama aquelas pessoas que suprem as nossas necessidades. A gente ama aquelas pessoas que preenchem os nossos vazios. Términos de relacionamento são muito complicados por conta disso. Porque as pessoas não sabem pensar que se a pessoa não tá mais feliz ali e você ama ela, você tem que querer que ela seja feliz em qualquer lugar com qualquer pessoa. Não. A sensação de posse, de controle, a necessidade de ter aquela pessoa é muito maior. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que independente de uma pessoa ser assexual, demissexual, ter uma sexualidade ativa, ter uma sexualidade exacerbada, nada, nenhuma questão impede que um relacionamento seja tóxico ou não. Nenhuma dessas questões vai determinar se o relacionamento é tóxico ou não. Existe sempre um conjunto de coisas que vai fazer com que isso aconteça. O PDF do Selbit em nenhum momento prova que o que a Sassá falava era mentira, gente. Ele mostra, sim, algumas incongruências no que a Sassá falava. Algumas coisas que a gente precisa olhar para saber realmente com mais cuidado e mais carinho o que acontecia. Mas em nenhum momento tem um print ali falando: por que você está mentindo, Sassá? Ah, eu estou mentindo por conta disso, disso e disso. Isso não existe, tá? Isso quer dizer que a relação deles não era tóxica? Ou que a tóxica era a Sassá e não o Selbit? Ou que o tóxico era o Selbit e não a Sassá? Não, gente, não quer dizer nada. A gente tinha o lado da história da Sassá e agora a gente tem o lado da história do Selbit. A verdade está entre essas duas histórias, gente. Pessoalmente, eu acredito que quando a gente vai falar qualquer coisa de qualquer pessoa, ah, essa pessoa me violentou emocionalmente, essa pessoa, essa pessoa, a gente tem que provar, porque é a gente que está incumbindo esse sentimento, essa ação na outra pessoa. Agora, quando essa acusação é mais grave, tipo a acusação de uma violência sexual, aí, necessariamente, sem dúvida nenhuma, a pessoa precisa apresentar provas disso. Até agora, a Sassá não apresentou provas disso e ela se pronunciou depois do PDF dizendo que ela não vai mais expor esse caso, que os próximos passos serão perante a justiça. Eu acredito que no relacionamento deles, em muitos momentos, a Sassá foi violenta e em muitos momentos o Selbit foi violento. Eu acredito que era uma relação onde os dois vivenciavam esse tipo de conflito em relação aos pensamentos, às ideias e a como eles viviam. O Selbit mostrou um print da Sassá questionando o fato dele ser assexual, mas ao mesmo tempo ele alega que ela invalidava a sexualidade dele, inclusive frente a outras pessoas. Isso é muito grave, tá, gente? Como eu disse, respeitem as pessoas, pelo amor de Deus, todo mundo quer ser feliz. Acredito também que no caso da Sassá, como naturalmente ela sempre conversou isso com os seguidores dela, falando dessas violências que aconteciam no relacionamento, quando ela fez esse post da agressão sexual, eu não sei se ela esperava tamanha repercussão. Talvez ela encarasse como mais algum post que ela estava comentando do que ela vivia e simplesmente ia passar batido. Só que dessa vez o Selbit resolveu se pronunciar. Aliás, gente, não só a Sassá já deveria ter feito isso, de procurar a justiça para falar dessa agressão sexual, como o Selbit também já deveria ter procurado a justiça para que a justiça prove essa acusação, porque isso é muito sério, gente. Bom, gente, independente da agressão sexual ser verdade ou mentira, e isso a justiça agora vai precisar provar em algum momento, isso não anula todas as outras questões do relacionamento deles. Inclusive, eu discordo do Selbit quando ele fala que o fato dele ser assexual torna a questão da agressão sexual impossível de acontecer. Gente, não é impossível, tá? Não estou dizendo que aconteceu. Só estou dizendo que a sexualidade de uma pessoa não define se uma violência sexual está passível ou não de acontecer, tá? Algumas pessoas foram dizer que não acreditam na versão do Selbit, outras pessoas foram dizer: olha, desculpa, Selbit, eu não precisei fazer nada disso, eu nem tinha conhecimento do caso, e mesmo quando eu tenho conhecimento desses casos, eu não fico crucificando os outros nas redes sociais por conta disso, né? Tanto que eu tô tentando ser o mais ponderado possível para deixar os meus centavos aqui para vocês. Agora, eu reparei mais de 2.000 comentários no perfil da Sassá, mandando ela se matar, mandando ela morrer, mandando não sei o que, falando que ela é um atraso pro movimento das mulheres e etc, etc, etc. Vocês não aprenderam nada com o caso da Choquei? Vocês se acham realmente superiores porque estão atrás de uma tela de celular, indo lá mandando a pessoa se matar depois de um acontecimento desse, gente? Vamos pensar um pouquinho. Sim, se toda essa história da Sassá foi uma grande mentira, ela atrasa muito o movimento e a luta das mulheres. Mas o documento que o Selbit postou não necessariamente prova que ela é uma mentirosa, gente. O que a gente precisa agora é de calma e discernimento até que a verdade venha.